Olá, a Timos Energia tem a satisfação de receber as contribuições do professor Carlos Langoni, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e ex-presidente do Banco Central, para discutir a abertura do novo mercado de gás natural no Brasil. Confira a entrevista na íntegra concedida pelo professor Langoni para o evento O Novo Marco Regulatório do Gás Natural e seu impacto na retomada da economia no Brasil. O evento é uma realização da Timos Energia em parceria com a Associação Paulista de Cerâmicas de Revestimento, ASPACER. Nós estamos aqui juntamente com o professor Carlos Langoni, que é diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, também ex-presidente do Banco Central do Brasil e uma personalidade que tem tido um trabalho destacado ao levantar a importância do gás natural para a economia do país, sobretudo nesse momento em que nós estamos passando pela pandemia e vamos necessitar de instrumentos que possam ativar e dar maior velocidade à economia nacional para o momento da retomada. Professor Carlos Langoni, uma satisfação recebê-lo aqui nessa live da Timos e da ASPACER. E eu gostaria inicialmente de saber de você, professor Carlos Langoni, qual a importância do gás natural para a economia do Brasil, principalmente nesse momento da retomada? Muito bom dia, e para mim é uma satisfação muito grande poder estar presente nesse evento organizado pela ASPACER e pela Timos, reunindo especialistas de um setor tão importante para a economia brasileira. Eu descrevo o momento atual dessa lei do gás como um verdadeiro choque de competitividade. É um exemplo clássico daquilo que a gente chama em economia ganhos alocativos, ganhos de bem-estar, com grandes externalidades ambientais, que está sendo desenhado nesse projeto de lei inovador, que, de uma certa forma, consolida o grande esforço que tem sido feito por esse governo, e aqui eu queria fazer a menção explícita ao ministro Bento e ao ministro Paulo Guedes, que permitiram e criaram as condições políticas para um processo de desregulamentação, eu diria, ousado e inovador. É bom lembrar que, pela primeira vez na história econômica do Brasil, houve um enfrentamento saudável de uma posição de monopólio de uma empresa muito importante para todos nós, mas muito poderosa, chamada Petrobras. Esse talvez tenha sido um grande marco, esse termo de cessão de conduta realizado pelo CAD e com a anuência da Petrobras, com a interveniência da ANP, deu o tom dessa verdadeira revolução que está sendo feita no mercado de gás. Lembrando que, até pouco tempo, a Petrobras controlava a oferta, 95% da oferta, controlava os dutos de escoamento até a costa, controlava os dutos, sistemas de transporte, ocupando toda a capacidade, e, na realidade, tinha uma participação expressiva em diversas distribuidoras. Portanto, era aquilo que eu descrevia como uma superposição de monopólios. Monopólio do lado da oferta, monopólio do lado da demanda. E, por isso, nós tínhamos a situação esdrúxula do custo do gás para a indústria no Brasil ser o mais alto do mundo. 12, 14 dólares por milhão de BTU. Mais elevado do que na Ásia, Coreia e Japão, mais elevado do que na Europa, que importa todo o seu gás, da Rússia, da Argélia e dos Emirados e da Líbia, mais elevado de qualquer outro local da Europa e, evidentemente, muito mais alto do que os Estados Unidos, que é um exemplo de grande produtor num mercado totalmente livre e competitivo. Em relação especificamente ao aumento da competitividade, ou até mesmo falando em processo de reindustrialização do país, como o gás natural pode se colocar como um passaporte
para a reindustrialização do país nesse momento da retomada? Bem, na verdade, o processo todo de desregulamentação foi exatamente para criar condições objetivas e não artificiais para uma queda sustentada no custo da molécula que pudesse beneficiar toda a economia brasileira. Isso já está começando a ocorrer, porque do lado da oferta, dentro de mais, eu diria, um ano, nós vamos ter já múltiplos atores. Não será apenas a Petrobras ofertando gás na costa. Do lado do transporte, esse transporte já foi praticamente privatizado. A NTS e a TAG foram vendidas para investidores e grupos privados. Falta apenas a Gasbol, que foi atrasada devido à crise na Bolívia e também essa questão da pandemia. Do lado das distribuidoras, foi mantido o respeito às regras do jogo. Isso é um ponto muito importante. Quem defende mercado livre não pode defender mudanças, vamos dizer assim, abruptas nos contratos. Os contratos estão sendo respeitados, o monopólio é constitucional, mas foi criado aquilo que eu chamo de um oásis nesse ambiente que é de um monopólio natural, que é um oásis de competição, com a figura do consumidor livre, do autoconsumidor e do autoimportador, que, aliás, acaba de ser consagrada na Lei do Gás. Esse é um dos pontos mais importantes, porque a Lei do Gás ela consagra e fortalece a figura do grande consumidor. Essa figura do grande consumidor é fundamental porque ele vai poder negociar diretamente a compra do gás de qualquer ofertante, de qualquer produtor. Ele vai poder, se for o caso, construir um duto, um gasoduto dedicado que atenda às suas especificações e até mesmo utilizar as infraestruturas de processamento, o PGN, se for o caso, se for necessário. Tudo isso faz parte dessa infraestrutura complementar que poderá ser objeto de investimento por empresas associadas a esses grandes consumidores. Nós estamos falando aqui de contratos de longuíssimo prazo, de pelo menos 5 anos, podendo chegar a 20, 30 anos, em volumes expressivos, e isso por si só cria as condições para uma queda acentuada no preço do gás para entrega futura. Quando eu digo gás para entrega futura, o gás para entrega daqui a 2 anos, por exemplo, a partir de 2 anos, nós já vamos observar nesses contratos, sejam para complexos industriais, sejam para termoelétricas de ciclo variável, nós vamos observar uma diferença imensa entre o custo atual da molécula, que eu mencionei, 12, 14 dólares, para algo na faixa em torno de 5 dólares por milhão de BTU. Isso tudo, evidentemente, dependendo da natureza do projeto. É uma queda acentuada que vai ocorrer de forma não artificial, de forma natural, pela competição entre oferta e demanda. Ok, professor. Sobre esse texto substitutivo que foi aprovado ao final do ano passado na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, está sendo agora relatado pelo deputado Laércio Oliveira. Esse texto, o substitutivo aprovado ao final do ano passado, e o relator, que participa conosco também dessa live, vai poder falar daqui a pouco, dar mais detalhes a respeito do seu relatório. No seu entendimento, esse texto é o mais adequado para que nós possamos, de fato, ter um novo marco regulatório do gás natural no país que promova a concorrência, que eleve a competitividade do país e da sua indústria? Olha, eu acho o projeto de lei, e aí eu quero parabenizar o Congresso Nacional, na figura do seu presidente, o deputado Rodrigo Maia, e principalmente o relator, o deputado Oliveira, por um trabalho extraordinário. Quer dizer, nós realmente ficamos surpresos com a qualidade desse texto que será aprovado, transformado em lei pelo Congresso. Ele, na realidade, incorpora todos os princípios fundamentais de um mercado eficiente. Primeiro, o conceito da desverticalização. Quem produz não pode transportar, quem transporta não pode distribuir. Segundo,
introduz um conceito bem avançado que poderá substituir da autorização para o desenvolvimento da infraestrutura, inclusive de gasodutos, e não substituindo o conceito mais burocrático da concessão. Isso é muito importante. Ele, como eu disse, chamei a atenção, ele cria a figura, consagra a figura do consumidor livre. E é evidente que cada Estado terá a liberdade de fazer aquilo que eu chamo de polimento regulatório. O Brasil é um país muito grande. Nós não podemos, com uma única lei federal, levar em consideração todas as características de cada mercado. São Paulo é um mercado totalmente diferente do mercado de Sergipe ou de Pernambuco, e mesmo do Rio de Janeiro. Então, nós temos que respeitar essas diferenças. Então, a lei ela cria, vamos dizer assim, marcos gerais que devem ser obedecidos, mas ela deixa um espaço saudável para que cada Estado faça a sua adaptação. E eu gosto muito dessa competição por marcos regulatórios entre Estados. Eu acho isso muito saudável. O Rio saiu na frente com uma regulação muito avançada, o Espírito Santo está vindo atrás, logo atrás, em seguida, também com um marco muito positivo. Sergipe já está numa linha também de modernização. Eu acho que isso vai se multiplicar, porque, afinal de contas, é um jogo de ganha-ganha. Todos ganham. Ganha o produtor, ganha o distribuidor, porque os volumes vão aumentar, ganham, evidentemente, as transportadoras, porque vão ter uma diversificação de clientes. E, em última instância, o resultado final é não só o consumidor industrial, mas também o próprio consumidor final. E eu estou me referindo aqui ao consumidor do gás, chamado gás de botijão, aquele que usa o gás para as suas atividades residenciais, né, basicamente para a cozinha, para o fogão, para o aquecimento. Agora, professor, para finalizar, a pergunta que todos têm muita ansiedade em ter a resposta. Nós teremos agora esse encaminhamento dentro do Congresso Nacional, passando inicialmente pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal, do novo marco regulatório do gás. Nós já temos estados que estão trabalhando no aperfeiçoamento da sua regulação estadual. Dentro de quanto tempo nós teremos, de fato, esse gás natural chegando mais barato para a indústria e também mais acessível, mais barato ao consumidor final, a Dona Maria que está em casa cozinhando no seu fogão? Olha, eu acho que vai ser um processo muito rápido agora, porque essa fase de transição que nós estamos vivendo, ela foi um pouco prejudicada, porque, inclusive, tivemos uma mudança na composição da diretoria da ANP, que ainda não foi formalmente, né, resolvida. Isso, de uma certa maneira, atrasou um pouco o processo de implementação das medidas. Mas, de qualquer maneira, as coisas estão acontecendo. A Petrobras está cumprindo todo o seu cronograma de venda de ativos e saída do sistema de transporte e também de participações em distribuição. Vai vender logo em seguida, ainda esse ano, as participações da Gaspetro. Então, nós estamos observando já uma movimentação. Todos os grandes produtores de gás estão criando departamentos de comercialização do gás. Então, esse gás ele vai começar a encontrar clientes potenciais que são não só grupos de empresas como a Daspacer, que usam em que esse insumo é um elemento fundamental de seu custo de produção, vão buscar uma oferta de gás de mais longo prazo, custo menor, e vão encontrar disputa no mercado, várias empresas querendo oferecer. Eu lembraria também que o momento é tão propício que nós temos um mercado de GNL com sobreoferta, com preço de GNL realmente com viés de baixa, de curto, médio e longo prazo. Então, o GNL vai ser um fator fundamental para regular o mercado de gás natural no Brasil, complementando o gás que virá do pré-sal e cuja produção vai duplicar nos próximos 4, 5 anos.
Queria dar um exemplo concreto da importância disso, que vai ser exatamente a interiorização do gás natural, não de forma artificial, através de termoelétricas de base, por exemplo, ou de incentivos para a construção de gasodutos, mas usando o retorno do frete dos trens. Os trens são os nossos gasodutos naturais. Eles chegam à costa e voltam para o interior e vão poder levar contêineres com a última tecnologia de armazenamento de GNL, e esse GNL vai ser usado para substituir o diesel no transporte e substituir o GLP, ou seja, o gás de botijão, com economias de frete e economia no preço do gás para o consumidor final. Então, eu acho que é um mundo novo. Evidente que tudo isso vai acontecer de forma gradual. Não há solução mágica, mas nós estamos construindo, de fato, um marco regulatório, um novo mercado. É um choque de competitividade que vai ajudar o Brasil a decolar e sair dessa crise causada pela pandemia. Ótimo, professor Carlos Langoni. Eu, em nome da Asfacer e da Timos Energia, quero aqui agradecer a sua atenção, ter dedicado alguns minutos para que nós pudéssemos conversar sobre o novo marco regulatório do gás, um elemento indispensável para a retomada da economia do país, sobretudo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Uma mensagem final, professor Carlos Langoni, a todos aqueles que nos acompanham aqui nessa live da Timos Asfacer. É uma mensagem de otimismo, de muita confiança. Eu acho que a lei do gás vai ser um marco de inovação num ambiente competitivo. Ela se segue a uma outra lei revolucionária, que foi a lei do saneamento, que também gera uma série de benefícios econômicos, sociais e também ambientais. Então, eu acho que a lei do gás ela vai alavancar investimentos privados. Nós vamos assistir o crescimento da infraestrutura que, durante muitos anos, ficou congelada porque não havia realmente expansão da demanda. Os preços eram artificialmente altos. Esses preços monopolistas vão ser substituídos por preços de mercado competitivo. Vão surgir novos atores, empresas que a gente nem conhece, vão começar a aparecer disputando uma fatia desse mercado, tudo isso beneficiando principalmente o setor industrial brasileiro, que precisa, sim, operar com custos competitivos. O que é mais bonito nesse projeto todo? Não há um centavo de recurso do Tesouro, não há subsídios, não há empréstimos carimbados do BNDES. É tudo funcionando via mercado. É esse o Brasil que a gente deseja, esse é o Brasil que a gente aposta. Ok. Eu conversei aqui com o professor Carlos Langoni, diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e ex-presidente do Banco Central, para essa live da Timos Asfacer, discutindo o novo marco regulatório do gás natural no Brasil.